Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez, porque Ele faz e Ele continuará fazendo maravilhas na vida de cada um de nós, de cada uma de nós. É este o convite que o Senhor nos faz neste dia de hoje, 1º de março. 1º de março, que a gente viva esse mês acreditando que o Senhor, o nosso Criador, faz maravilhas em nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, na vida da comunidade, na vida da igreja. O Senhor faz maravilhas em nossa vida. Cantemos, meu irmão, minha irmã, um canto novo, um canto vibrante, um canto alegre. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos problemas, nós somos convidados a continuar cantando, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Por isso, nós não podemos deixar de cantar para Ele, de cantar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso coração. Vamos cantar e louvar a Deus, porque nós temos a certeza de que Ele escuta os nossos pedidos, as nossas preces. Por isso, agora, nós somos convidados e convidadas a silenciar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser e rezarmos. Rezarmos pelas necessidades do mundo, rezarmos pelo sofrimento do mundo, sobretudo o sofrimento causado pelas guerras, pela pandemia, pelas enchentes, enfim, o sofrimento causado pelas pessoas. Queremos rezar neste momento e colocar no colo do nosso Criador o senhor Acácio Ramos, Alex Mota Gil, a Leiliane Oliveira João Batista Barbosa, a Keila Jubiele, o Natanael e toda a família, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, o Sebastião Brito Santana Maruli e toda a família. Queremos entregar ao Senhor o seu Antônio José Leite e a família, a Solange, o João Paulo Costa, a Joana Darca, a Lucivânia Martins, a Meire Correia Lacerda, a Janicléa Freitas, a Dona Edith Soares da Silva, o João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, a Simone Raquel Dias da Silva, Norma Castro Nogueira, Maria Leite dos Santos, Antônio José da Silva, Carmelita e toda a sua família, Arnaldo Xavier Júnior, Zeneide Guilherme de Araújo e família. Só lembrando, e a gente quer nesse momento trazer presente toda a família do Arnaldo Xavier Júnior, que veio a falecer. Ele que teve Covid lá em Vitória da Conquista, mas a gente reza agora pela família, para que seja consolada pelo nosso Deus, que é Pai e que é Mãe. Queremos rezar também pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, todas aquelas que nós conhecemos. A Maria Rita, a Maria Júlia dos Santos, a Helena Dália, o Antônio Vilela Gomes e o Miguel Barros Barbosa. Rezar por todos os movimentos da nossa igreja, todas as pastorais,
todas as lideranças, trazendo presente a Pastoral da Família de Itanhaçu, e nesses dias completou 14 anos de evangelização. Que o Senhor abençoe os coordenadores, abençoe todos os membros da Pastoral da Família de Itanhaçu. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje, que Ele nos conceda todas as graças, todas as bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 28 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, junto com perseguições. E, no mundo futuro, vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. É bom a gente retomar um pouco, a gente já refletiu esses dias, né? Quando a pessoa, né, um homem se ajoelhou diante de Jesus, dizendo, né, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus vai lembrar dos mandamentos, ele vai dizer que ele já observava isso desde a sua juventude, ou seja, desde criança, né, desde cedo. E depois vai fazer o convite, né, para que ele partilhe, né, todos os seus bens para com os pobres. E depois, né, o convite é a seguir Jesus, né? E no final diz que ele não teve coragem, ele foi embora muito triste. E aí Jesus vai dizer para os discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e assim por diante, né? E depois os discípulos, né, vão ficar admirados e vão perguntar a Jesus: então, quem pode ser salvo? Porque a gente hoje, se olharmos um pouco os salmos, né, tem muitos textos na Bíblia que diz que a riqueza é sinal de prosperidade, é sinal de bênção e assim por diante. E por isso, os discípulos estão com isso na cabeça, né? Por isso eles vão perguntar: então, quem poderá ser salvo? Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. E aqui Pedro vai tomar a palavra, como sempre. O Pedro é muito mais corajoso, né? É o mais afoito, não sei, e vai perguntar: vem cá, e nós que deixamos tudo para te seguir, né? O que é que nós vamos ganhar com tudo isso? E essa pergunta não é uma pergunta tão difícil assim. Ela também muitas vezes passa pela nossa cabeça, né? E nós que estamos, né, fazendo tanta coisa ali na igreja, na comunidade, o que é que nós vamos ganhar com tudo isso, né? É uma pergunta que talvez a gente não faça assim abertamente, mas passa muitas vezes pela nossa cabeça, né? E às vezes de uma maneira assim muito sutil, né? Nós que deixamos tudo, e a esse tudo é bom que ele venha entre aspas, né? O que é que realmente nós deixamos para seguir Jesus? E essa pergunta não estava na cabeça, com certeza, dos discípulos. Por isso Pedro pergunta. E olha a resposta de Jesus, né? Primeiro Pedro diz,
Nós deixamos tudo para te seguir, assim por diante. E Jesus vai dizer assim: olha, eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filho, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, e aí Jesus vai dizer, agora, durante essa vida, vocês vão receber de novo. Aí Jesus, vocês vão receber casa, vocês vão receber irmãos, irmãs, mãe, filho, campo. Mas aí acrescenta uma palavrinha que essa palavra faz a diferença na vida do cristão, na vida da cristã. Essa palavra se chama perseguições, ou seja, vocês vão receber tudo isso, mas junto também vem a perseguição, as perseguições. E aí Jesus vai dizer: e no mundo futuro vai receber a vida eterna. Veja só que coisa interessante, né? E aí é interessante porque quem faz essa experiência de deixar tudo, e deixar tudo, gente, não é abandonar, mas é deixar tudo no sentido de que deixar nossas ideias, nossos projetos, para assumir o projeto de Jesus. E não deixar que os bens materiais ou que as pessoas atrapalhem, né, o andamento desse projeto, do projeto do reino, do projeto de Jesus. Porque às vezes a gente pode deixar, a gente pode assumir o projeto, às vezes com palavras, mas na primeira dificuldade a gente larga tudo, né? Às vezes por medo, né, de machucar, mesmo membro da nossa família ou pessoas importantes, e aí a gente vai deixando o projeto de Jesus para assumir o projeto deste mundo, que é um projeto muitas vezes quase sempre injusto, né, para com o ser humano, para com as pessoas. E ali Jesus dá essa garantia para nós, dizendo que nós vamos receber 100 vezes mais. 100 vezes mais quando eu coloco, né, como prioridade o projeto de Deus. Quando eu coloco como prioridade na minha vida o projeto de Deus. E eu posso falar isso com muita propriedade, né? Porque eu fiz essa experiência, eu faço essa experiência quando eu deixei, né? Quando eu renunciei trabalho, né? A minha vida de família para o segmento de Jesus. Quando eu disse sim para Deus. E eu realmente recebi tudo isso. E tenho certeza que muita gente que deixou, né, tudo isso, que deixou seus projetos próprios, as suas ideias próprias para seguir Jesus, eu tenho certeza que não deixou de receber tudo isso, né? E aí é interessante porque ele vai trazer as mesmas coisas, né? Quem deixa isso, quem deixa casa, pai, mãe, irmãos, filho, campo, né? Quem deixa tudo isso por causa dele vai receber 100 vezes mais durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos e só que aí, claro, junto à perseguição, né? Eu tenho certeza que nunca faltou nada na minha vida. Esse é um testemunho que eu dou agora. Nunca faltou nada. Eu sempre tive por onde eu passei, pai, mãe, irmãos, amigo, né? Tudo. Eu sempre tive tudo. É, eu nunca me arrependi de ter deixado para trás os meus projetos pessoais para seguir Jesus, porque eu recebi 100 vezes mais, sabe? Eu recebi 100 vezes mais. É claro que junto vem perseguição, vem as dificuldades, tudo isso vem, mas eu sou muito feliz, né, de ter escolhido como projeto, de ter escolhido o projeto de Deus, né? De ter escolhido fazer a vontade de Deus na minha vida. Hoje aqui cuidando da minha mãe, que também é uma missão e eu tenho certeza que já estava que é uma missão que está no projeto de Deus, dentro do projeto de Deus, cuidar dos pais, né? Cuidar daquele que nos
daqueles, né, que nos deram a vida, né, que foram colaboradores de Deus, né, quando, quando me receberam, quando me acolheram, né. A mãe, sobretudo, quando me acolheu no seu ventre, faz parte do projeto de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de assumir, de colocar Jesus, Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não tenha medo de colocar Jesus, né? De deixar que Jesus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Você não vai se arrepender, porque Jesus preenche esse espaço, né? O espaço que é dele na nossa vida, e a gente também fica em plenitude, a gente também fica preenchida. Ou seja, a paz volta para a gente. E aí a gente vai ter a coragem, nós vamos ter a coragem de lutar para que haja mais vida e vida em abundância, porque esse é o projeto do reino, esse é o projeto de Jesus. Então, não vamos ter medo de acolher o projeto de Deus, sabe? De assumir o projeto de Deus. Porque quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, quando eu assumo esse projeto, eu vou cuidar melhor também da minha família. A minha família também vai ser beneficiada, sabe? Eu fiz essa experiência. A minha família também receberá as bênçãos, né, de Deus através da minha escolha, né, de vida, do projeto de Deus. Com certeza nunca faltou as bênçãos na vida da minha família. E nunca vai faltar, né? Hoje eu posso dizer com propriedade, eu não tenho bens materiais, tenho nada em meu nome, nada mesmo, não tenho bens nenhum, né? Mas eu tenho a graça, eu tenho a paz, eu tenho a felicidade, né? O prazer de poder contribuir com o reino de Deus. Deus já me deu muita coisa na minha vida, né? Deus já me deu muita coisa. Portanto, agora para a gente continuar refletindo, eu quero fazer uma perguntinha para a gente continuar rezando nesse dia de hoje. Uma pergunta que talvez parece fácil de responder, mas a gente precisa de tempo, né? Para responder. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Às vezes a gente responde automaticamente. Ah, Jesus ocupa o primeiro lugar. Mas as minhas ações, às vezes, não diz isso. Então, qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Para que a gente possa refletir durante todo esse mês de março que está começando, né? Que a gente possa refletir essa pergunta, né? Que a gente possa refletir bastante mesmo. Qual é, né, o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Um feliz e abençoado mês de março.